Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí. Espero que vocês estejam bem, estejam se protegendo aí do contágio e olho vivo aí, porque, como a gente sabe, vocês são informados, então vocês sabem que o Brasil tem pouquíssimo controle sobre as estatísticas, os números e baixíssima capacidade de testagem e, portanto, nós estamos navegando sem bússola, né? Então, nesse sentido todo, cuidado é pouco. Só queria deixar isso registrado, sublinhado, quase que como meu primeiro ponto. Óbvio, quero agradecer muito o CAECO pelo convite e quero parabenizar vocês pela iniciativa, que é uma ótima iniciativa para esse momento que a gente está vivendo. E vou explicar, antes da gente começar efetivamente a apresentação, eu vou lá dizer para vocês o seguinte, o que eu vou fazer em seguida é uma tentativa de passar uma visão de conjunto, uma visão geral, digamos assim, a floresta muito menos do que as árvores, tá? E uma visão geral da dimensão financeira da crise. E, nesse sentido, eu posso dizer, claro, é uma crise, em primeiro lugar, de saúde pública, sem dúvida, mas a crise financeira é Tá a bom. mãe de todas as crises. Porque, se ela não for tratada, contida, as demais vão se complicar, vão progressivamente se complicar. Isso está ligado, essa apresentação está ligada a um paper que eu estou terminando, está ligado a um projeto. Eu peço talvez um pouco de desculpas aí pelos slides estarem em inglês. Por outro lado, eu sempre digo para os meus alunos que é melhor, quando a gente tem alguma dificuldade com o inglês, é melhor resolver essa dificuldade antes de terminar a graduação, antes de ir para uma entrevista, né, no mercado de trabalho e tal. Então, vale a pena praticar um pouquinho. Aliás, vale a pena não, é fundamental praticar. Então, nesse sentido, eu acho que, ok. Por último, eu não vou, então, como eu disse, eu vou falar da floresta muito mais do que das árvores, o que significa dizer, não vou entrar em detalhes. E tem muitos detalhes. E alguns deles acredito que surjam nas perguntas, outros podem ficar para uma próxima oportunidade, caso haja interesse nisso aí. Tá? Então, vamos lá, né? Qual é a ideia aí? Então, tentar mostrar, dentro da crise do corona, a dimensão financeira, e dentro dessa dimensão financeira fazer um esforço aí de mapeá-la e de dar algumas ideias. Óbvio, a gente está no começo, tem muita coisa para ser digerida aí, mas dar algumas ideias, sugerir algumas ideias de como essa crise, quer dizer, em parte, como ela pode ser administrada, e em parte como ela está sendo administrada, né? Mas tentar colocar isso de uma maneira coerente. E, para isso, utilizando, vocês estão vendo aí no subtítulo, um approach minskiano, que, para, claro, alguns economistas que têm alguma intimidade com o termo, significa justamente uma visão predominantemente financeira ou macrofinanceira da crise. Tá? Então, vamos lá, só para a gente começar, acho que esse editorial do New York Times ele é bom, porque ele nos diz uma coisa, que é crucial, acho que para a gente partir, né? Quer dizer, a crise expõe problemas, mas ela não dá exatamente alternativas por si só. Tá? Para isso, você precisa de vontade política e, particularmente, para momentos de mudança, e quanto maior a mudança, mais isso é verdade, o que se precisa são de ideias novas e, particularmente, a combinação entre ideias e liderança política, coalizões políticas. Né? Então, esse é um elemento óbvio, eu não vou explorar essa dimensão aqui, mas vamos deixar isso como digamos assim, um pré-requisito, um elemento fundamental, como um ponto de partida. Então, vamos só pegar algumas dos principais elementos aí. Eu vou, como eu disse, me concentrar na esfera financeira.
Tá? Mas o que foi essa, do ponto de vista econômico, aí não só financeiro, econômico, essa crise ela foi ou representou uma parada cardíaca no sistema econômico, né? Foi um coma induzido e nesse sentido foi um choque global simultâneo de oferta e de demanda. Você não pode vender, né? Você não pode comprar. Né? Então, é um super choque logo. Isso imediatamente resultou em desemprego. E esse desemprego vem aumentando e tenderá a aumentar. Claro, regionalmente vai ser diferente, mas a gente já tem uma recessão e uma boa recessão, uma grande recessão contratada aí em função desse choque inicial. Já pegando um pouco a dimensão mais financeira, a gente pode olhar para essa crise como uma contração também súbita de liquidez e de crédito que se estende pelos todos os setores. Tá? E junto com isso, nós fomos, não sei exatamente se surpreendidos, eu particularmente não fui muito surpreendido, não, mas ainda assim o tamanho, digamos, da fragilidade dos estados, e particularmente aí eu estou falando de mais do Ocidente do que, por exemplo, da Ásia e de partes da Europa, digamos, a Escandinávia, a Alemanha e tal. Enfim, você tem aí uma, uma distribuição que não é muito homogênea. Mas Estados Unidos, né, que teve o país mais rico, enfim, se quer o líder dos países, enfim, países livres do capitalismo, etc. e tal, está nos mostrando uma crise espetacular em termos de capacitação estatal. O Brasil, infelizmente, está também caracterizado, acho que, nessa direção, mas a gente poderia falar da Itália, poderia falar da Inglaterra, poderia falar da Espanha, enfim, quer dizer, a capacidade do Estado, exceto dos bancos centrais, a gente vai entrar nisso daqui a pouco, ela se revelou medíocre. Então, isso é um problema muito importante para ser encarado, é uma questão para ser encarada logo, desde já, mas especialmente na medida em que a gente vai aí evoluindo na crise e reunindo condições de, digamos, superá-la, essa questão da falta de capacidade estatal, ela vai ter que ser enfrentada. Tá? Então, nós estamos falando assim, numa cultura onde o Estado é frequentemente visto e apontado como fraco, etc., etc., sim, ele é fraco porque os atores políticos não fazem muito para torná-lo um Estado competente para enfrentar situações como essa. Esse é exatamente um dos momentos onde a crise ela revela muita coisa. Então, se a gente fizer o contraste entre, por exemplo, esses países que eu mencionei anteriormente e outros como Taiwan, como Coreia do Sul, como os países escandinavos, né? Como a China, como a Nova Zelândia, a gente vê que tem diferenças muito importantes. Tá? Então, para colocar um dado inicial aí que eu acho que é importante, quer dizer, antes da crise do corona, vocês já observam aí um aumento no endividamento privado a nível global. Isso é importante porque o sistema econômico e o sistema financeiro já entra nessa crise endividado. Tá? Então, isso aí coloca problemas do ponto de vista financeiro em termos de como isso, ou se não coloca problemas ou reforça, né? Torna os problemas mais complexos pelo fato do endividamento privado já ser alto, já ter sido alto antes de começar a crise. Em termos de diagnosticar a crise, é uma crise complexa, como vocês sabem, como vocês estão lendo, como vocês estão vendo, e a gente poderia caracterizá-la de várias formas. Né? Então, se a gente quisesse olhar para a crise de uma perspectiva, digamos, marxista, ou de Marx misturado com Piketty, né? A gente estaria olhando para uma situação onde a gente vê aí enormes bolsões de exploração de uma
exploração maciça e precarização do trabalho, né? Isso associado a salários baixos, isso associado a uma dose maciça de desigualdade, e isso, segundo vários comentadores, segundo vários livros, segundo isso é uma discussão que está acontecendo no momento aí, o risco dessa combinação aí de ela esgarçar o tecido social é enorme. Isso, de fato, também a crise acelera nesse sentido. A gente está percebendo que isso está acontecendo. Se a gente quiser olhar para essa mesma crise de uma dimensão keynesiana, aí a gente estaria olhando para a dose enorme de incerteza radical que essa crise injetou no sistema não só econômico, mas, enfim, nas sociedades como um todo, na política, enfim, no planeta, né, se vocês quiserem. Uma contração na demanda efetiva também importante, a incapacidade das pessoas, assim, a perda de renda e a redução do consumo. E do ponto de vista tanto de famílias, de indivíduos, quanto de empresas financeiras e não financeiras, um súbito aumento de preferência pela liquidez, ou seja, eu quero ficar líquido, eu não quero gastar, eu não quero investir em coisas que eu não sei se eu vou ter retorno. Então, eu seguro o gasto. Bom, eu seguro o gasto é uma receita para você gerar em desemprego. E se esse desemprego já está acontecendo, então... A gente ouvir a voz do Gulamar, que me dá até felicidade. Esse desemprego ele é reforçado. Tá? E aonde eu vou me concentrar mais nisso, que é a dimensão financeira minskiana, ela pode ser caracterizada de forma muito comprimida como uma contração significativa e súbita do fluxo de caixa de todos os agentes econômicos, né? Uma contração também igualmente súbita e violenta da liquidez no sistema, e a partir daí um processo que vai progressivo de fragilização financeira. Esse é um conceito absolutamente fundamental e ele está no centro da conversa. Tá? Então, antes de chegar lá, vamos só olhar. Bom, agora, olhando para perspectivas de recuperação, na China, parte da Ásia e parte da Europa, a gente está olhando que a atividade econômica ela está retomando, né? Mas, tem um mais aí, se a gente olhar para as possibilidades, e elas parecem que não são triviais, que a probabilidade não é tão baixa assim, de uma segunda e uma terceira onda, né? Ondas, segunda e terceira ondas de contaminação, ou uma volta, um retorno do vírus. Olhar para a gripe espanhola, ela tomou 2 anos em termos de idas e vindas aí. Então, se a gente olhar para isso e para toda a novidade, né, embutida no fenômeno do coronavírus, ninguém tem uma ideia ninguém pode dizer, nem especialmente os policymakers, não têm a menor condição de dizer que tem uma ideia muito clara sobre quão rapidamente a gente pode pensar na retomada de uma vida normal. É claro que existe uma palavra mágica aí chamada vacina, e quando essa vacina estiver não só produzida, mas ela estiver também disseminada, né? E por boa parte da população, não só em cada país, mas no conjunto, na totalidade do planeta, aí a gente tem outro jogo. Até lá, a gente não sabe exatamente qual é o jogo que está sendo jogado. Então, dito isso, essa ideia de uma recuperação em V, uma recuperação rápida, onde as atividades todas caem muito rapidamente, mas também retomam muito rapidamente, é uma ideia assim otimista. Eu acho até que
otimista demais. Acho que, eventualmente, isso pode acontecer em alguns países, pode eventualmente acontecer, por exemplo, na China ou na Ásia, que foram os que pegaram primeiro, os que trataram melhor do ponto de vista de como conter a crise, de como tomar as providências mais importantes do ponto de vista da saúde pública, para depois passar em seguida a atividade econômica. Tá? Isso pode acontecer, mas olhando para uma perspectiva de uma perspectiva mais global, acho que outro tipo de pegar mais letras aí, W, L, enfim, acho que vão ser de recuperações diferentes. Né? Então, timings diferentes, processos diferentes de recuperação. Então, como eu disse, a China, tá bom, a China a gente já mostrar uma estatísticazinha, ela já voltou. Agora, qual a condição da China de acelerar essa? Até quando, até que ponto ela tem condição de acelerar rapidamente essa recuperação? Não sabemos. Parte da Europa começando a abrir, mas na Europa olhando para a Europa como um todo, não dá para olhar como é um mosaico. Então, em alguns lugares as coisas estão indo melhor, em outros lugares elas estão indo muito, muito devagar. Né? Estados Unidos é uma coxa de retalho do ponto de vista das diferenças de approach, né? Tanto para o processo de fechamento quanto para o processo de reabertura. Né? Então, olha só, olhando para a China aqui, esse gráfico que vocês estão olhando aqui, a queda foi mais pronunciada do que a queda em 2009, na crise de 2008, 2009. A queda na China foi abrupta, mas a recuperação veio meio rápido, então agora ela foi ainda mais profunda. Porém, a recuperação também. Olhando para cá, eles percebem que o setor manufatureiro ele já passou por um processo de recuperação. Literalmente, a letra que a gente está vendo aí é um V. Tá certo? Agora, a minha pergunta é, isso continua e em que velocidade? Isso a gente não sabe, provavelmente ninguém sabe. Estados Unidos. Essa estatística está desatualizada, na verdade. Essa coluna vermelha ou cor-de-rosa, ela é bem maior hoje em dia, mas o que me interessa que vocês vejam aí é o salto nos pedidos de desemprego, né, para auxílio-desemprego. Então, de fato, uma coisa sem precedentes aí, do ponto de vista de que, em termos de semanas, você teve aí uma mudança completamente. A economia americana estava próxima do que se chama aí do pleno emprego e, de uma hora para outra, está pensando aí em níveis parecidos com a Grande Depressão de 29, 30 e tal. Então, essa enfim, é um choque. Aí, Donald Trump com a ideia enfim, as ideias sempre exóticas para ser educado, né, que ele exibe diariamente na televisão, com a ideia de liberar Minnesota, liberar Michigan, liberar Virgínia. Então, estando ou não esses estados, essas regiões estão prontos para de fato reabrirem. E aí nós temos, né, essa última manifestação, essa última semana aí que, enfim, George Floyd, que obviamente vocês vejam a fotografia e a gente tem aí literalmente a expressão, né, mixed feelings a respeito dessa fotografia aí. Por quê? Porque ela é muito bacana para a democracia, muito bacana para a justiça social. É realmente uma mudança importante, a raiz de um conjunto, pode ser a raiz de um conjunto muito importante de mudanças aí pela frente, mas, no momento, do ponto de vista de conter o contágio, não é uma fotografia tão animadora assim. Mais uma vez, o que eu estou dizendo é que o nível de incerteza em relação ao progresso dessa pandemia, ele é grande, e ele não só é grande, como ele se altera quase que diariamente ou semanalmente. Tá? Bom, o que está chegando, então? Né? Então, são os elefantes, né? Quais são os elefantes, os bodes na sala? Então, você tem aí esse que a gente vai explorar um pouquinho melhor, do ponto de vista financeiro, né? Que
se refere à fragilidade e instabilidade financeira, ou seja, endividamento privado crescente e evaporação da liquidez e quais são as implicações disso. Do ponto de vista econômico, de uma maneira geral, mas, claro, também como uma sequência do anterior, né? Uma onda de quebradeira. A gente sabe que tem setores inteiros aí, todo o turismo, então, o que chama-se entretenimento, hotéis, as aéreas, restaurantes, esportes, aí não só isso, mas pequenas empresas, estados, municipalidades, não o estado soberano, mas os estados locais, né? Alguns países menos equipados para lidar com todos esses, enfim, todos essas unidades, digamos, isso vai de pessoas a países, estão aí em uma situação delicada, difícil, complicada, né? E do ponto de vista global, nós ainda temos, pelo menos do ponto de vista de informação, nós temos relativamente pouca informação sobre o que está acontecendo na África, sobre o que está acontecendo no Oriente Médio, né? Sobre o que está acontecendo, não está no slide, mas em partes da Eurásia, aí, e América do Sul, é claro, aí o grande elefante da América do Sul chama-se, infelizmente, Brasil, certo? Mas são ainda questões que estão para vir. Bom, dito isso, vamos entrar especificamente na questão que eu me propus a explorar aqui, que é, então, primeiro, essa panorâmica muito geral aí, só para a gente se situar, e dentro disso a dimensão financeira. Qual é a ideia aí? Qual é a ideia que eu quero passar para vocês? A ideia é tentar olhar para três processos distintos, porém interconectados, e aí digo minskianos, para quem é do jargão, de fragilização financeira, né? São processos que estão evoluindo em simultâneo, mas tem diferentes dimensões, tem diferentes timings e, óbvio, tem diferentes potenciais do ponto de vista de quais são as suas implicações, quais são as implicações potenciais, aí são bastante distintas. Okay? Então, vamos lá. Primeiro, a primeira coisa, como eu disse anteriormente, você tem aí uma parada cardíaca, você tem um coma induzido no sistema econômico como um todo. Bom, isso significa que todo mundo, de uma hora para outra, se vê numa situação financeiramente falando mais frágil. Alguns menos porque tem reservas, porque tem garantia de emprego, porque, enfim, tem riqueza acumulada. Mas, de modo geral, você tem aí uma súbita secam as receitas e as despesas permanecem. Ao mesmo tempo, na medida em que você tem essa parada cardíaca, isso é imediatamente, digamos, identificado, absorvido e alguns dizem precificado pela Bolsa. Então, nesse mesmo momento, em seguida, né, ato contínuo, você tem aí um colapso no preço das ações. Isso foi o que aconteceu em março, não é isso? O segundo processo, então esse é o primeiro processo de fragilização financeira, ele pega todo mundo. Ele pega todo mundo de forma diferente, de forma distinta, mas ele pega de famílias a empresas, a estados, todo mundo entra de alguma forma nesse processo, né? Liquidez apertada e os fluxos de caixa que a gente está acostumados a receber, eles ou eles evaporam ou eles ficam ameaçados. Então, a incerteza aumenta e a fragilidade financeira idem. O segundo processo é a possibilidade desta fragilidade financeira se converter em um congelamento do crédito, especialmente dentro do sistema bancário. Aí é estilo 2008, estilo o que aconteceu
um pouco antes e particularmente depois do colapso da instituição do banco de investimento Lehman Brothers, em setembro de 2008, nos Estados Unidos. Se você tem, o que acontece? A desconfiança contamina o sistema bancário, os resgates dos fundos de renda fixa começam a ameaçar a capacidade dos bancos e de outras instituições financeiras que têm linhas de crédito com esses bancos. Isso fica ameaçado do ponto de vista desses bancos não terem um recurso imediato a fundos. Então, a liquidez para esses bancos diminui, eles passam, eles próprios, bancos, a exercer preferência pela liquidez. Eu quero ficar líquido, então eu não empresto para ninguém, eu não confio mais em ninguém, eu não confio sequer no banco com quem eu tinha relações íntimas, digamos, até o mês ou a semana passada. Então, se isso acontece, ou quando isso acontece, ou seja, na medida em que esse processo de fragilidade financeira contamina o setor bancário e de modo mais específico, o setor bancário, e de modo mais geral, o sistema financeiro, isso pode, sim, gerar a passagem de uma fragilidade, o processo de fragilização financeira, para um processo macro, mais centrado, vindo a partir do setor bancário, de instabilidade financeira. E isso é estar a um passo do colapso financeiro. O colapso financeiro seria, por exemplo, em 2008, que a falência do Lehman Brothers se fosse seguida da falência de outros bancos, de outros grandes bancos e bancos de investimento e, eventualmente, até bancos comerciais nos Estados Unidos, porque isso arrastaria consigo todos os demais setores. Uma frase que ficou famosa aí na literatura sobre a crise de 2008, dita pelo Bernanke para o presidente Bush, ainda não tinha entrado o Obama, foi quando ele foi pedir lá, foi negociar a ajuda financeira, a injeção maciça de liquidez do Federal Reserve, do Banco Central Americano, para os bancos, para o setor bancário, e o Bush fez a pergunta, mas nós temos esse dinheiro? E a resposta foi simples, né? Nós temos quanto dinheiro nós precisarmos, porque lá no Banco Central a gente cria dólares. Então, o problema não é o dinheiro, o problema é se esse auxílio não chega ao sistema bancário para estancar justamente esse pânico que gera o congelamento do crédito, nós podemos não ter um sistema financeiro de pé na próxima semana. E se não tivermos um sistema financeiro de pé na próxima semana, não teremos um sistema econômico de pé na próxima semana. Então, esse é o link do primeiro para o segundo processo. Esse é o processo, digamos, mais perigoso, porque ele pode degringolar muito rapidamente, né? E o terceiro é de certa forma, óbvio, sequência dos anteriores, mas é algo que não necessariamente envolve apenas o sistema financeiro, pode, inclusive, envolver pouco o sistema financeiro, mas envolve o conjunto do sistema econômico, que é um problema maciço de são problemas de solvência e problemas de falências potenciais ou falências efetivas. Então, isso aí, para ser, digamos, para ser enfrentado, isso requer um processo substantivo de ajuste patrimonial e de absorção de empresas por outras empresas, processos de fusão e aquisição e processos também onde, em alguns casos, você tem, de fato, falências, mas essas falências têm que ser resolvidas de uma maneira que elas não ameacem todo um conjunto de setores, todo o setor onde aquela empresa está, dependendo do tamanho dessa empresa. Então, nós estamos falando particularmente, né, você tem aí duas expressões não perversas, mas uma delas pelo menos é perversa, o famoso too big to fail. Essas daí
têm que ser preservados, porque elas quebrando, elas arrastam consigo todo um conjunto substantivo de outras empresas. E a expressão essa assim perversa é a too small to save, são aquelas que são muito pequenas para serem salvas, então essas podem, em princípio, a atenção a elas costuma ser menor. Então, esses são os 3 processos de fragilidade financeira. Claro, como eu disse, eles estão bastante interconectados, mas o timing deles é diferente e digamos, as implicações potenciais são diferentes também. Então, dito isso, a gente passa, tendo identificado esses 3 processos, a gente passa para a questão de, bom, como é que se administra isso? Tá? Então, qual é a primeira linha de resposta? A primeira linha de resposta não é para conter o primeiro processo. A fragilidade financeira para todo mundo, ela é imediata. E ela vai ser, digamos, administrada ao longo do tempo. O segundo processo de fragilização, esse que é de transformação, a potencial transformação de fragilidade financeira em instabilidade financeira dentro de contágio, né, do sistema bancário, das instituições financeiras, esse aí ele precisa ser respondido de imediato e os elementos, quer dizer, a instituição fundamental, a única que pode realmente fazer frente a isso, é o Banco Central, são os bancos centrais. Tá? E eles fizeram isso e, nesse sentido, em particular, o Banco Central norte-americano foi o mais ousado e, inclusive, o mais inovativo, para a surpresa de muitos, porque o Jay Powell não era exatamente um economista consagrado ou conhecido, enfim, não era um laureado na comunidade aí dos economistas celebridades, talvez até por causa disso ele tenha feito, enfim, ele tinha uma liberdade, quem sabe, muito maior do ponto de vista do que o Keynes chamaria de, ele estava muito menos preso a ideias de economistas mortos. Então, a ação do Fed foi particularmente importante, mas não só do Fed, dos outros bancos centrais também. A segunda linha de resposta, né, que aí sim é para responder ao primeiro processo de fragilidade financeira, aquele que contamina todo mundo e fica durante bastante tempo, aí você precisa de uma combinação. Sim, o Banco Central continua em cena, o Tesouro tem que entrar e outras instituições financeiras idem, né? Particularmente o setor bancário emprestando e nos países que têm bancos públicos, nós somos um que temos bancos públicos, mas eles não estão tão ativos, mas poderiam estar mais ativos, especialmente no nosso caso o BNDES, mas bancos públicos são também aliados fundamentais aí, além de outras instituições de auditoria, do ponto de vista regulatório. Então, você tem aí um esquadrão aí que tem que entrar em campo, né? E, de certa forma, está entrando em campo já. E o terceiro processo, esse da ameaça maciça do ponto de vista de falências e processos de insolvência, né? Isso aí também requer, digamos, um time pesado em cena. Mais uma vez, como em todos os processos, o Banco Central e o Tesouro, o Ministério da Fazenda, são fundamentais, mas uma série de órgãos regulatórios, como eu disse, bancos públicos, outras instituições públicas também e instituições privadas, bancos privados. Quer dizer, você tem aí que ter um conserto, um ajuste fino entre essas instituições todas e, portanto, esse não é um processo nem um pouco fácil. E digamos, essa ameaça da solvência, ela tende a vir com a recessão, mas ela tende também a ir muito além da recessão. Esse é um processo que provavelmente ele é o que toma mais tempo, e pode tomar perfeitamente anos para ser completamente resolvido. Né? Então, são 3 processos aí cuja resolução é distinta, mas, repito, pela terceira ou quarta vez, eles estão indissocialmente ligados. Né? Então, enfim, não se consegue desconectá-los, é o que eu estou tentando fazer aqui, analiticamente, mas na prática eles estão evoluindo em simultâneo. Né? Então,
Num primeiro momento, de novo, se a gente olha para esse choque no mercado e a contração súbita da liquidez, como eu disse, a providência imediata é você conter, não deixar acontecer, prevenir a conversão de fragilidade financeira em instabilidade financeira e de instabilidade financeira em um crash, em uma crise financeira instalada, certo? Um colapso financeiro. Então, como disse, o Federal Reserve ele começa rapidamente a se mobilizar, ele compra ativos, né, do setor privado, ele começa isso em março, comprando a uma média de 90 bilhões, o número é esse, a cifra é essa, 90 bilhões de dólares por dia, muito mais do que o Bernanke fez nos piores dias da crise de 2008, 2009. Né? Ao mesmo tempo, tem todo um outro conjunto de medidas nas quais eu não vou entrar aqui, aquela história das árvores e do detalhe, não vou conseguir fazer isso, mas o Banco Central americano ele se torna o emprestador de última instância, não só para os Estados Unidos, para as empresas e bancos americanos, mas para o mundo todo. Ele estabelece uma coisa que chama de swap lines, ele faz linhas de troca de dólares por outras moedas, inclusive tem esse acordo com o Banco Central do Brasil. Por quê? Porque todo o comércio, todas as finanças, quer dizer, tudo, enfim, o mundo todo funciona do ponto de vista financeiro em dólar. Então, todo mundo precisa de dólar. A fome de dólar é global. E quem é o único lugar que produz dólar? Estados Unidos, na verdade, dentro dos Estados Unidos, uma instituição muito específica, que é o Banco Central americano. Ele produz quantos dólares ele precisar produzir. Então, ele, reconhecendo isso, tornou-se um supridor de dólares para o quê? Para as necessidades de liquidez, não só do sistema financeiro e de outras das empresas americanas, de uma maneira geral, irrigadas pelo sistema financeiro e bancário norte-americano, mas também em linha com bancos centrais de outros países, fazer isso para quem precisar. Então, isso aí é absolutamente fundamental ter em mente. Isso ele já havia sido feito em outras ocasiões, já havia sido feito com muita ênfase, com muito peso e com sucesso em 2008 e voltou a ser feito agora e continua a ser feito. Tá? Outros bancos centrais também estão fazendo a mesma coisa, não no sentido de suprir dólares, claro que não, mas no sentido de suprir liquidez, né, e garantir empréstimos, redução de compulsório, redução de redesconto e tal, ou seja, a injeção maciça de liquidez no sistema financeiro. E, em princípio, a ideia é fazer isso para que o setor financeiro perca o medo de emprestar. Tá? Então, isso até agora funcionou, porque nós não vimos nenhum caso importante de falências e, particularmente, falências em séries de instituições financeiras. Então, isso aí, essa conversão da fragilidade financeira em uma maciça instabilidade financeira, isso foi contínuo. Além disso, quer dizer, além disso, a gente está observando aí que esses bancos centrais todos estão diminuindo radicalmente, estão sendo radicais nos seus processos de redução nas suas taxas básicas de juros, né? A LIBOR, no caso daqui, a Selic, a Prime Rate, todas elas estão em zero ou estão próximas de zero e algumas na Europa estão em território Japão, quase que em território negativo. Uma consequência disso, que eu também não vou explorar agora, talvez nas perguntas isso possa vir, óbvio que o endividamento público vai crescer com isso, mas, ao mesmo tempo, o fato de que as taxas de juros estão praticamente em zero, isso significa dinheiro grátis, ou seja, servir a essa dívida, pagar os juros dessa dívida vai ser muito barato. Então, isso é uma coisa que também tem implicações, uma coisa que pode e deve ser explorada. Isso aí, para vocês olharem o balanço do Banco Central. Essa linhazinha rosa é a projeção dele do ponto de vista de quantos
bilhões. Aí não estamos falando de bilhões, estamos falando de trilhões, chegando a praticamente 9 trilhões de dólares aí, em termos de o quanto ele compra de ativos para poder fornecer como contrapartida liquidez para o sistema financeiro privado, que, por sua vez, deveria, então, estar em condições, reunir as condições para irrigar o sistema econômico todo de liquidez, tá certo? Emprestar, etc. E isso daí facilitando o quê? Um alívio na fragilidade financeira e algum potencial dessas empresas que estão estranguladas de voltarem a não só a atuar e funcionar, mas eventualmente a crescer. Se vocês olham para os Estados Unidos e veem que essa é uma situação, caramba, assustadora, isso é o quê? Talvez 20, 40% do PIB americano. Se a gente olhar para o Japão dá um exemplo muito mais assustador, se vocês quiserem, e vejam, o Japão não está em hiperinflação, o Japão, pelo contrário, né, eles mais querem algum grau de inflação. O Banco Central japonês, o balanço do Banco Central japonês está mais ou menos, está acima de 100% do PIB do Japão. Isso é um processo que vem no Japão, vocês estão vendo aí pelo gráfico, ele vem de longe, mas ele se acelera bastante a partir da crise de 2008, 2009, enfim, desde 2012 e tal, eles estão fazendo isso direto. Então, na verdade, são pioneiros aí, até os Estados Unidos não estão inovando nisso, eles estão tomando aí um pouco a coisa do Japão. Isso aí é só para mostrar que os bancos centrais todos estão, esse empinamento aí para 19, 21, para mostrar como todos esses bancos centrais, os balanços deles estão aumentando significativamente aí por conta desse processo que eu descrevi, para tentar injetar liquidez na economia. Então, isso não é anormal. E aí vocês podem olhar os níveis de taxa de juros, né? Praticamente zero. Então, quer dizer, você tem aí, estou brincando com o título do slide, o Corona Crise, a crise do Corona, ela se encontra com dinheiro grátis, certo? Do ponto de vista, então, de administrar o segundo processo, quer dizer, porque mesmo que esse primeiro processo que eu acabei de tentar descrever aí, que seria o do colapso financeiro, mesmo que isso seja evitado, e foi até agora, isso não elimina a recessão, isso não elimina a queda no consumo, isso não elimina uma queda no investimento e, portanto, isso não elimina uma contração econômica aí para frente. Em outras palavras, essa fragilidade financeira maciça, que vem lá do início, ela vai persistir. E, provavelmente, dependendo de como a política pública se comporte aí, ela pode eventualmente se agravar. E essa fragilidade, repito, ela se aplica a todos os agentes dentro do sistema. Né? Das famílias a corporações maiores, o grau em que ela se aplica é diferente, mas ela se aplica. De famílias a corporações, a países com dívida externa, particularmente com dívida externa, pior ainda, a escolas, universidades, pequenas empresas, médias empresas, estados locais que não são estados soberanos, que não emitem a sua própria moeda, todos eles estão, digamos, no mesmo barco, embora com, digamos, graus de oxigenação, alguns muito maiores do que outros, tá certo? E algumas empresas claramente não têm esse problema. Então, se vocês olharem para uma Apple, para uma Amazon, para uma Netflix, para uma Microsoft, para uma Alibaba, essa que nós estamos usando agora, a Zoom, essas não têm esse problema, porque essas continuam gerando caixa, o fluxo de caixa delas continua não só aparecendo como está crescendo, elas estão montadas em um colchão de liquidez muito confortável, então essas estão, digamos, fora, né? Fora dessa situação, mas são a exceção, não são a regra. Tá? Então, estamos falando de uma exceção. Para isso, então, quer dizer, como é que essa fragilidade financeira maciça que fica com ou sem colapso financeiro, como ela pode ser enfrentada?
né? Então, aí você tem uma série, quer dizer, desde todas as medidas que sejam capazes de manter a renda dos indivíduos ou das empresas, né? Isso desde, por exemplo, o Banco Central da Inglaterra tomou uma medida radical aí, que foi a de financiar a folha de salário, até 90% da folha de salários até um determinado valor. Outras instituições financeiras e outros tesouros, isso aí é mais comum de ser feito pelo Tesouro, pelo Ministério da Fazenda, de fazer injeção direta ou de dar garantias para que as empresas, não, vocês continuem pagando salários, porque e ao fazerem isso, a gente garante isso para vocês, né? A gente dá crédito para vocês com taxa de juros praticamente zero, né? Agora vocês mantêm as pessoas empregadas. Tá? Ao mesmo tempo, do ponto de vista de receita fiscal, tá, os impostos que vocês estão devendo, vocês podem diluir no tempo, paga depois, etc. Tudo isso aí significa o quê? Oxigênio financeiro para as empresas, né? Isso desde as grandes para as pequenas e médias empresas. Então, isso também tem funcionado, tem uma série de medidas aí que foram tomadas, estão sendo tomadas, continuam em voga, né? E enquanto elas estiverem aí, elas vão mitigar, elas não vão resolver definitivamente, mas elas mitigam, e é muito importante que isso seja feito, né? Porque elas aliviam essa asfixia financeira. A pergunta que se faz aí, que eu acho que a gente pode deixar para uma discussão, ou para vocês refletirem a respeito, não é tanto econômica, no sentido de que, bom, até quando isso pode ser feito do ponto de vista de bancos centrais e tesouro e tal. Não, eles têm capacidade de fazer isso, tem uma capacidade gigantesca. O presidente do Banco Central americano disse com todas as letras, não, enquanto a gente precisar de munição, a gente terá munição para fazer isso. Mas a questão é política, muito mais política do ponto de vista de, enfim, partidos políticos e a situação do endividamento. Tem toda uma série de questões aí que, digamos, que são controversas e que já estão aí sendo discutidas. Aqui no Brasil se discute isso dia e noite, tá? Então, essa é uma questão muito mais política do que propriamente uma questão econômica, tá? Aí passamos para a fase 3, que é com essa recessão que já está ocorrendo, já está contratada, já estamos vendo ela aí na nossa frente, né? Aí ela traz digamos, o que eu estou chamando aí de talvez a dimensão mais complicada no sentido de assim, o desafio maior que é essa crise de solvência, essa crise de solvência com ameaça ao longo do tempo de uma sequência, de um conjunto de uma quebradeira em sequência, aí, né? Às vezes, em alguns setores atingindo o setor como um todo, né? Então, acho que já é claro para nós, talvez andando na rua, a gente já consegue ver alguns sinais disso aí, uma série de lojas que a gente sabia que funcionavam normalmente, que estão fechadas e não estão só fechadas por causa da crise, ou seja, temporariamente. Elas fecharam, elas não vão abrir mais, elas estão dizendo alugo ali e tal. Bom, então isso aí é a ponta do iceberg, se vocês quiserem, né? São lojas que não vão reabrir. Então, se a gente olhar para os Estados Unidos, você tem cadeias inteiras, Neiman Marcus, J. Crew, Pier 1, JCPenney, Lord & Taylor, são cadeias grandes, Hertz de carro, todas elas já, digamos, aplicaram ali para o capítulo 11 lá do Código Tributário norte-americano, que é justamente a lei de falência, né? Pediram um processo de falência. E outras, como Macy's, que é tão conhecida, né? Bloomingdale's, né? Elas estão praticamente na fila para fazer isso. A mídia já apelidou isso aí, né? Isso aí é o apocalipse do varejo. Então, isso já virou uma expressão, o apocalipse do varejo aí. Então, não é uma coisa assim que pode ser que venha a acontecer, não, é alguma coisa que está acontecendo. A questão é que se isto acontece, dependendo da proporção em que isso ocorra, isso pode desafiar e ameaçar de volta um bumerangue,
no próprio sistema financeiro, porque as empresas todas elas devem ao sistema bancário financeiro, sistema financeiro, instituições financeiras e bancárias de todos os países, nos seus respectivos países. Então, isso pode trazer de volta aquele processo de um colapso financeiro. Então, na verdade, essa irrigação de liquidez e toda essa atuação do Banco Central ela tem que ser permanente, enquanto isso aí, pelo menos no momento, foi evitado, mas não significa que o Banco Central pode descansar. Mas acho que todos os bancos centrais estão, digamos, atentos a essa questão. Não tem nenhum que esteja achando que o problema esteja resolvido e que, ok, deixa agora para as outras instituições, para o Tesouro, etc. e tal, porque o nosso papel está feito. Não, ninguém está pensando assim. Agora, esse terceiro processo, ele traz uma série de questões aí que, mais uma vez, não são questões apenas técnicas. Elas são questões técnicas, sim, mas são também questões políticas pesadas, que é, assim, quem são os perdedores? Quem são os vencedores? Né? Quer dizer, as empresas aéreas, elas vão receber quanto? E em troca de quê? Os restaurantes, os hotéis, né? As empresas de cruzeiro. E tá bom, e quem não conseguir sobreviver? Então, como é que vai ser o processo de absorção? Quem vai comprar quem? Em que condições? Como é que vão ser os processos de fusão e aquisição? Percebem que é uma complexidade legal e um volume financeiro, não, ambos, gigantescos. Então, nesse sentido, é possivelmente o desafio maior. Tá? Então, tá. Me encaminhando para o final e simplificando terrivelmente, tremendamente, como é que a gente faz? Quais são os elementos mais importantes para sair dessa? Então, duas palavras muito simples, mas cujas implicações não são tão simples. Lending, ou seja, emprestar. E o outro, gastar. Essas duas palavras são absolutamente cruciais. Tá? E, nesse sentido, o Jerome Powell, recentemente, ele fez uma observação óbvia, mas extremamente importante. Qual? Diz, olha, tanto o Federal Reserve como qualquer outro banco central bem estruturado tem uma capacidade de emprestar enorme, de irrigar a liquidez, quer dizer, de gerar a sua moeda, a libra, real, yuan, ien, o que vocês quiserem, euro, não é problema. São digital, dólares, digital, ienes, digital, reais, você produz isso. Mas tem muito pouca capacidade de gasto direto. Para isso, o Tesouro tem que entrar em cena. Né? Então, isso traz para dentro da nossa equação, para dentro da minha exposição, justamente onde se encaixa a dimensão fiscal desse pacote de política econômica que tem que ser, digamos, tem que ser implementado de forma que uma recuperação possa ser engenheirada com eficiência e que essa recuperação possa se transformar em uma expansão, recuperação econômica e depois isso levando a uma expansão econômica. Então, do ponto de vista, digamos, da terminologia lá do Hyman Minsky, isso requer a combinação do que o Minsky chamava do Big Bank, quer dizer, o Banco Central com o Big Government, quer dizer, com a capacidade de gasto que só o governo tem, tanto de empréstimo quanto de gasto que só o governo. Então, o governo é a única instituição capaz, num momento como esse, de tirar a economia do fundo do poço. E acho que, mais uma vez, a maior parte, os bancos centrais entenderam isso, a maior parte dos tesouros entenderam isso. Aqui no Brasil, o Banco Central entendeu isso. Você consegue, pelas falas do Roberto Campos Neto, você consegue perceber que ele entendeu isso. Infelizmente, a nossa Fazenda e o time do Paulo Guedes ainda não entendeu isso com a devida, digamos, profundidade, a meu juízo. Mas isso fica para as perguntas, se for o caso também. Então, a dimensão fiscal. O que é a dimensão fiscal? Então, pelo menos 4 elementos aí. Dimensão fiscal, gasto. Ok,
gasto. Né? Agora, qual é o impacto do gasto? Aí que eu estou querendo chegar. Então, pelo menos 4, pode ser que eu esteja perdendo alguma coisa, mas são pelo menos 4 dimensões aí onde a gente pode dizer que o componente fiscal ele é fundamental no processo de administração dessa turbulência financeira. Primeiro, ele restaura a confiança na economia, ele é capaz de reverter expectativas. Tá? Então, ele reverte expectativas e, ao gastar, você está criando emprego, você está criando renda, e você está criando renda não só diretamente, como você está criando renda indiretamente para os economistas via efeito multiplicador. Tá certo? Segundo lugar, na medida em que isso vai acontecendo, as receitas fiscais que também secam na medida em que as pessoas param de gastar, porque elas param de pagar impostos, pessoas e empresas param de gastar, param de pagar imposto, a receita fiscal entra em colapso e, portanto, a situação dos estados, se eles não receberem verba federal, verba pública federal, também entram em colapso. Então, restaurar a receita fiscal é um segundo elemento importante, crucial da dimensão fiscal aí do gasto público, que tem que vir, tem que iniciar pela via federal. Terceiro lugar, a ajuda, auxílio para toda uma série de empresas que serão reestruturadas, que conseguirão ser reestruturadas, mas que estarão endividadas. Então, para que elas possam pagar as suas dívidas, elas precisam de quê? Elas precisam funcionar, elas precisam crescer, elas precisam, enfim, retomar os seus negócios e precisam se expandir. Então, esse é um terceiro elemento aí importante que interage diretamente com a questão da solvência e das solvências e das falências. Né? E a quarta dimensão aí é, digamos, assegurar que essa recuperação não fique apenas no processo de que a ela se siga um processo de expansão econômica, que a recuperação sozinha você recupera do tombo, mas é preciso mais do que isso. É preciso que a economia se recupere e que ela passe a crescer, de modo que a capacidade produtiva possa aumentar de maneira a prevenir, reduzir as pressões inflacionárias que certamente podem vir de dois cantos. Eu só coloquei um aqui, mas são dois, na verdade. São as cadeias produtivas que podem, eventualmente, não estarem funcionando muito bem. Então, você pode ter um choque de oferta, ou choques, digamos, choques localizados de oferta, mas que tragam aí pressões inflacionárias. E o outro é a quantidade de gasto, talvez um eventual excesso de irrigação de liquidez no sistema também pode levar, na ausência de oferta, na ausência de fluxos, de cadeias produtivas funcionando eficientemente, isso pode trazer pressões inflacionárias, não exatamente por um momento atual, mas mais para frente. Né? Então, chegando bem perto do fim, eu espero que vocês consigam dar uma olhada. Esse gráfico não está, essa tabela não está com uma visibilidade muito boa, mas eu quero destacar aqui dois grupos de países e dois indicadores aqui, que são, isso aí está nos mostrando de agora, estão nos mostrando os estímulos fiscais que estão, enfim, que estão ocorrendo. Né? Então, veja, os Estados Unidos, como proporção do PIB, o esforço fiscal, o estímulo fiscal é de 12,9%. A estimativa, isso é muito importante, porque é uma discussão que no Brasil, enfim, eu acho que é uma discussão muito mal parada. A dívida pública americana está projetada para chegar a 106,8% do PIB. Tá? Aí vocês olham para o Japão, que já estava entrando numa recessão antes, o Japão já vem crescendo lentamente bem antes da crise do corona. Né?
Vejam a cifra quase que assustadora aí. Na verdade, 42% do PIB, tá certo? A dívida pública japonesa, a projeção é que ela chegue a 236,4% do PIB. Né? A Alemanha, super conservadora fiscalmente, 37% é a projeção, com uma dívida pública, a Alemanha, como disse, super conservadora, chegando a 59,8% do PIB. E a China, ao contrário do que ela fez em 2008, o estímulo fiscal na China foi gigantesco, foi de longe o maior do mundo. Agora, eles estão, por enquanto, bastante, digamos, sóbrios, bastante cautelosos, talvez, ou talvez não estejam precisando de um estímulo fiscal tão maciço. Eles têm todo o equipamento, as bazucas todas, eles têm talvez tem uma facilidade de mobilizá-las maior do que a maior parte dos outros países. Mas, por enquanto, o estímulo fiscal é muito baixo, 6,1 ou 0,7, e uma dívida pública também confortavelmente no nível de 47,8. Claro, a China cresce muito, os países que crescem muito e cuja taxa de juros não é alta, eles tendem a estabilizar a dívida em níveis bastante razoáveis. E, bom, a China, em parte, me parece que não tem um estímulo fiscal tão forte, porque a economia já está retomando. Então, se for necessário, eu tenho absoluta certeza que eles farão isso, mas ainda não julgaram importante fazê-lo. Aí vamos comparar com esse grupo de baixo, o Reino Unido. Né? O estímulo fiscal de 4,5% apenas do PIB e uma dívida pública projetada para 85,4%. Brasil, né? Um estímulo fiscal de 7,4% e uma dívida pública projetada para 79%, alguns dizem que vai até 90%, enfim, a saber. Mas o caso do Brasil é um caso preocupante. Por quê? Porque a nossa economia já vem, digamos, num processo recessivo pesado desde 2015. Né? Então, a gente já vem numa situação ruim, com desemprego alto, crescimento baixo, falta de confiança, etc., desde, como disse, 2015. O tamanho do nosso estímulo fiscal, se vocês compararem com os demais, ele é muito tímido do ponto de vista de promover esses elementos aos quais eu me referi há pouco aí. Como disse, o Banco Central ele está fazendo um trabalho bastante competente aí. Mas a Fazenda, o Tesouro, eu diria muito menos. E a Itália com um estímulo fiscal também bastante pequeno, 4,5%, e uma dívida pública bastante alta. Enfim, a Itália já se sabia disso, podendo atingir aí à frente talvez até uma dívida pública de 150%. Isso é um problema? Não necessariamente. E o país que nos diz isso com todas as letras se chama Japão, né? Porque a dívida japonesa ela vem nesse patamar de mais de 200% há pelo menos 2 décadas. Né? E não houve hiperinflação, nem o país entrou em colapso, nem sacrificou as gerações futuras, nem nada do que se ouve tanto na imprensa local aqui. Então, não necessariamente isso é um problema, especialmente com taxas de juro zero ou até eventualmente negativas. Mas isso é claro, isso aí é um tema para muita discussão, mas eu estou deixando isso aí como elemento de reflexão. E para concluir, vocês vão me desculpem, eu falei obviamente muito mais tempo do que eu gostaria de ter falado, mas enfim, estamos chegando no fim mesmo. Tá? Quer dizer, o que o corona, né, a gente fala a corona crisis, né, a crise do corona, na verdade é um conjunto de crises, um conjunto, né, um enxame de crises extremamente desafiadoras, tá certo? Agora, a dimensão financeira, que é essa que eu tentei explorar um pouco aqui nessa fala, ela está contida no momento, então até agora o pior não aconteceu, mas ela provavelmente
se tornará mais complexa e com mais, digamos, e mais multifacetada. Aí. Então, não é que ela tenha desaparecido, só o desafio, ou digamos assim, o pesadelo, né, do colapso financeiro foi evitado. Mas as outras dimensões da crise estão aí conosco e tendem a permanecer. Né? E o que eu gostaria de, enfim, que ficasse aí, não sei se ficou para vocês, mas que eu gostaria que ficasse para vocês aí, é que esse approach que eu estou chamando não, approach minskiano, porque as ideias vêm claramente de um autor, né? As ideias mais importantes vêm de um autor aí, quer dizer que esse approach minskiano, ele permite mapear a crise em termos de processos de fragilidade ou fragilização financeira, distintos, mas interconectados, né? E permite também olhar um pouco para como isso deve ser administrado e, em parte, como está sendo administrado e aonde é que você tem, ao ter esse mapeamento, né, e mapear também como administra, você também consegue visualizar aonde existem deficiências e o que talvez fosse preciso fazer para remediar essas deficiências. Né? Então, o resumo da ópera é que, se uma vez que essas condições estejam contidas e uma vez em que, e aí sim, é uma questão fácil de anunciar, mas bastante difícil de colocar em prática, né? Que as coalizões políticas adequadas, né, se elas estiverem no poder, então aí a gente pode, de fato, com a dimensão financeira da crise administrada, não vou dizer resolvida, mas adequadamente administrada, a gente pode partir para os desafios realmente fundamentais que estão nos pressionando tanto e que não, e de novo eu volto para, termino com o início lá daquele editorial do Financial Times, a crise expôs feridas. Né? Então, quais feridas? Bom, a saúde pública é um caos, não só aqui, mas em boa parte do Ocidente, pelo menos. Né? A questão das desigualdades, a questão da insegurança financeira e a questão da justiça social. Essas são questões absolutamente fundamentais e que, uma vez que a dimensão financeira esteja, repito pela última vez, administrada, essas questões são de fato as questões fundamentais que devem e podem ser endereçadas, que podem ser enfrentadas. É isso, então, desculpe mais uma vez o tamanho da fala. Muito obrigado por aqueles que ainda, eventualmente, por aqueles 2 ou 3 que ainda devem estar ou podem estar assistindo, e eu estou aí à disposição de vocês para questões, caso vocês tenham alguma questão. Muito obrigado. Obrigado, professor. Só para saber, a sala está bem cheia ainda, tem 30 pessoas. Fizeram 4 perguntas aqui, então acho que vai dar para fazer todas, não vou precisar ficar selecionando, né? Vou começar aqui com a da Vivian. Em relação a essa questão do crédito para os bancos, e como a jogada que eles estão fazendo com as empresas, especialmente as pequenas empresas, em que eles estão oferecendo ajuda para mantê-las de pé. Peraí. Como é a jogada que eles estão fazendo para manter as empresas, né? A jogada não. O que o Banco Central se propôs a fazer foi dar às empresas condições para elas, dar garantias para elas, no sentido de financiar até 85% das despesas e salários, etc. Estou falando aqui em relação ao Brasil, né? Porque eu acho que a pergunta dela está referida ao Brasil, e acredito que também o subtexto da pergunta seja: bom, mas esse dinheiro não está chegando. É verdade. Por quê?
porque os bancos aqui, os bancos de uma maneira geral, numa hora aonde o banco, vamos brincar aí um pouquinho, o banco em geral é aquela instituição que oferece para você um guarda-chuva quando está um dia de muito sol e toma da sua mão quando começa a chover. Em outras palavras, quando você está com fluxo de caixa super tranquilo, quando você tem dívidas baixas, quando você é o melhor cliente, etc. Então, ele te empresta. Quando você realmente precisa do empréstimo, está numa situação difícil, o banco é o primeiro a dizer: opa, deixa eu exercer aqui a minha preferência pela liquidez. Então, eu fico subitamente ultra cauteloso e digo: previsão para devedores duvidosos, etc. Acho que eu não vou emprestar, não. Eu não conheço esse cliente. Eles têm alguma razão em algumas situações de, por exemplo, ir lidar com clientes que eles nunca viram, etc. e tal, que não conhecem, que não têm noção de quem, de quais são, enfim, mas poderiam perfeitamente dizer: tá bom, mas então vamos fazer um mutirão, vamos fazer rapidamente um exame do esqueleto financeiro dessas empresas e tal, e vamos fazer, afinal de contas, o Banco Central está dando 85% de garantia. Então, ainda assim, os bancos não querem correr esses 15% de risco. Qual seria uma forma de resolver essa história? O Banco Central dá 100% de garantia. Isso está sendo feito em outros cantos. Então, aí os bancos simplesmente, de uma forma não exatamente a mais saudável do mundo, mas eles estariam: tá bom, o risco para mim foi eliminado, então eu vou emprestar. Dado que o Banco Central não consegue emprestar diretamente. Na verdade, até consegue, mas por razões, digamos, algumas legais, aqui no Brasil, legais, e em outros países, às vezes, por questões operacionais, é muito mais difícil o Banco Central ir direto ao, ao cidadão comum, embora, por exemplo, no caso americano, o Banco Central disparou cheques direto para as pessoas, aqueles cheques de $600 por semana. Tá? Então, é possível fazer? É possível fazer. Mas, do ponto de vista dos bancos, os bancos colocam esse entrave, sim, e, eventualmente, alguma medida regulatória poderia também ser pelo menos debatida, discutida, mas aí, óbvio, essa medida regulatória, digamos, pressionando os bancos a emprestarem, isso provavelmente seria rebatido com uma tonelada de razões, de argumentos jurídicos, legais, etc. E tal. Então, uma questão que, do ponto de vista legal, é complexo, mas poderia ser resolvido pelo Banco Central. Tem uma outra pergunta aqui do Rafael, mas eu acho que é bem parecido com a primeira. Eu vou pular para da Júlia. É possível ter uma crise Minskiana no Brasil, com firmas e famílias saindo da crise da pandemia endividadas e o governo fazendo ajuste no pós-pandemia? O sistema financeiro brasileiro é resiliente para enfrentar a crise atual face ao aumento da inadimplência? É uma boa pergunta. O sistema financeiro brasileiro, especialmente o sistema bancário brasileiro, ele é muito resiliente. Os bancos aqui, por quê? Porque os bancos aqui ganham muito dinheiro fazendo pouca travessura. Não precisam fazer grandes operações complicadas, com derivativos, ou operações excessivamente arriscadas. Eles ganham dinheiro, enfim, com tarifas, com o spread entre a taxa que o Banco Central cobra e as taxas que eles cobram, com as taxas que cobram em todos os empréstimos, desde cheque especial, enfim, vamos ganhar dinheiro com muita facilidade aqui. Então, e são muito concentrados, né? Muito concentrados. Você tem aí 4 ou 5 bancos que, enfim, ocupam a maior parte do mercado, aí, a fatia de mercado deles é muito grande. Então, é um sistema bancário seguro? Sem dúvida, ele é seguro. Agora, ele está completamente a salvo de uma onda de falências? Acho que essa questão é assim, provavelmente está, porque não creio que uma onda de falências aqui, de pequenas e tal, vá chegar aos bancos. Então, acho que eles podem até ter eventualmente, se a coisa for muito mal encaminhada, e está sendo mal encaminhada, como eu disse, porque
Nosso pacote fiscal é muito tímido, muito restrito, então a gente pode ter aqui uma asfixia maior de empresas que não têm essa capacidade tão grande de sobreviver numa crise, que não tem colchão de liquidez, que não tem, que justamente são aquelas que não têm relações mais fáceis com os bancos. Então, você tem todo um conjunto de empresas aí que pode acabar não sobrevivendo. Mas isso dificilmente ameaça os grandes bancos. Então, é o seguinte, uma crise minskiana no sentido de um processo de instabilidade financeira, macrofinanceira e um colapso financeiro, essa crise aqui, acho que ela tem relativamente poucas chances, pelo menos por hora. Dizer isso não significa que os outros dois processos de fragilidade financeira, que também são minskianos, né? Essa que está aí todo mundo, ou com renda que desapareceu, ou com renda que diminuiu muito, ou com medo de perder renda, tá? E perder emprego, dependendo do tamanho dessa recessão que a gente está contratando agora, que já está contratada, esse processo está por aí. Então, como isso pode afetar a rentabilidade dos bancos é uma outra questão. Pode, eventualmente, afetar bastante. E aí, sim, o Brasil está totalmente protegido? Totalmente protegido não está. Mas os bancos aqui, nesse sentido, eles têm, digamos, para usar a expressão dela boa, tem uma resiliência muito grande. Tem uma outra pergunta aqui da Vivian. Em relação ao auxílio emergencial do Brasil, todos os problemas que estão reverberando, incluindo a ameaça dele ser cancelado, tendo em vista que é mais um problema político, qual o papel que a população que se beneficia dele pode fazer, visto que aparentemente a maioria dos partidos políticos não levantam voz para defendê-lo? É possível que o Banco Central realmente cancele o auxílio? Olha, pergunta muito boa e muito bem colocada, porque colocada da forma correta. Essa é uma questão fundamentalmente política, e política em mais de uma dimensão. É política no sentido de que não é um problema do Banco Central não dispor do dinheiro para fazê-lo, porque isso é ridículo. O Banco Central produz uma coisa chamada real, então ele pode creditar as contas das pessoas com reais o quanto ele quiser. Isto eventualmente aumenta a dívida pública. Sim, aumenta a dívida pública, mas não fazer isso também aumenta a dívida pública, porque isso seca a receita fiscal ao mesmo tempo que aumenta as despesas, né, de todos os estados. Então, é uma falsa dicotomia essa daí. Então, é política nesse sentido, porque não tem uma razão econômica, técnica pela qual assim, não exista dinheiro, que a equipe econômica fala o tempo inteiro, não temos dinheiro, não existe dinheiro. Bom, não existe dinheiro, aí de repente aparecem 18 bilhões, de repente aparecem 40 bilhões, de repente aparecem... Então, óbvio que não é bem assim. Então, tem uma questão política, quais são os grupos, né, que têm mais influência política e, portanto, mais facilidade de se apropriarem desse tipo de ajuda, tá certo? E ela é política em um outro sentido, que é o sentido justamente político eleitoral. Então, do ponto de vista lá da equipe do Paulo Guedes, que é extremamente ortodoxa, é a mais ortodoxa do mundo hoje em dia, do ponto de vista de estar preocupada ainda com a questão do espaço fiscal. Então, vocês viram aí as dívidas públicas, a dívida pública na Itália vai chegar próximo de 150%, na Espanha ela vai, em vários países da Europa ela vai estar alta, nos Estados Unidos mais de 100% e tal, sem contar, sem falar do caso obviamente japonês, né? Todas essas dívidas externas estão lá próximo da casa de 100. O Brasil vai sair da crise aí com algo 90, aí o pessoal, mas 100% de dívida pública, aí o quê? Aí o governo não pode pagar a dívida pública, ele sempre vai poder pagar a dívida pública, porque, repito, a dívida é emitida
a dívida é emitida em reais e o governo também produz reais. Então, a questão aí é uma questão mais complexa que, no limite, vai passar pela taxa de câmbio e por um eventual deslocamento forte da taxa de câmbio. Tá? Uma desvalorização forte da taxa, que, aliás, já ocorreu, porque já saiu, a maior parte do capital estrangeiro que estava aqui já saiu. Então, do ponto de vista da tecnicalidade, você não tem exatamente um problema, mas um problema de entendimento, um entendimento deficiente de quais são os limites hoje em dia para endividamento, especialmente face a um mundo que está, inclusive no Brasil, o Brasil ainda tem uma taxa de juros positiva, mas diminuiu significativamente a taxa de juros, o que significa uma pressão muito menor do ponto de vista de servir, pagar não a dívida, mas os juros da dívida. Né? Agora, a questão eleitoral, aí sim, porque, na medida em que você distribui esse dinheiro, isto é apoio político para ir para a reeleição do presidente. Né? Então, o Bolsonaro já percebeu isso aí e está, enfim, torcendo o braço da equipe econômica para dizer não, isso vai continuar. Só que não vai ser na mesma proporção, não vão ser os mesmos. A proporção é pequena. Na verdade, o auxílio é pequeno do ponto de vista do que... Ele é grande em termos de custo comparado, por exemplo, com o Bolsa Família, mas ele é muito pequeno em relação às necessidades de recompor renda e, claro, um pouco mais na frente, redistribuir renda para baixo, aqui no Brasil, assim, é muito pequena, esse esforço é muito pequeno em relação ao que nós precisamos. Então, nesse momento de crise, é óbvio que essa questão aí, essa questão deveria ser encarada com muito mais seriedade pelas autoridades, no sentido de que, ao manter esse sistema, está mantendo a renda das pessoas e, portanto, está mantendo o poder de compra dessas pessoas. Isso só no nível econômico. Então, é totalmente racional, do ponto de vista econômico, que você mantenha a renda. Ao manter a renda, você mantém o poder de compra. Ao manter o poder de compra, você está fazendo com que essas pessoas ajudem as empresas a funcionarem ou a voltarem a funcionar e a elas próprias. Ou seja, você coloca um círculo virtuoso em ação aí. Então, só do ponto de vista da racionalidade econômica. Do ponto de vista, digamos, humanitário, aí eu não preciso falar nada. Né? Aí é mais do que o óbvio. Quer dizer, é a linha de menor resistência. A essa camada para essa camada que as atenções deveriam estar mais voltadas no momento. Então, o fato delas não estarem tão voltadas para essa camada, eu acho que deveria nos dizer muito em termos de prioridades. Que prioridades são essas? Por que outros setores estão muito melhor contemplados? E, repito para encerrar, é irracional economicamente você manter isso? Não, é completamente racional, porque você mantendo renda, você mantém poder de compra, você mantendo poder de compra, você leva a um círculo virtuoso, né, do poder de compra para o gasto efetivo, para a manutenção ou geração de emprego e para uma eventual recuperação que não apenas com o consumo pessoal, mas se ela for alimentada pelas outras dimensões que eu mencionei na fala, as outras dimensões fiscais, ela leva a economia para um processo de recuperação. O que tem que guiar, o que eu vejo como a único vetor, o único caminho possível para deflagrar um processo de expansão realmente robusto? Chama-se gasto público, porque nenhum agente privado vai fazer esse gasto público. Mas isso aumentaria ainda mais a dívida pública. Sim, mas aumentaria a dívida pública numa situação virtuosa, ou seja, criando emprego, restaurando infraestrutura, revertendo expectativas e aumentando o espaço para o setor privado crescer.
Então, não é simplesmente uma dívida que está crescendo para cobrir gastos. Não, é uma dívida que estaria crescendo para fomentar investimentos, totalmente diferente. Mas essa é uma discussão que a gente vê muito menos. Bom, tem mais uma pergunta aqui do Rafael. Um debate que se observa nos jornais especializados é sobre a possível fuga de capitais e crise cambial que poderia causar efeitos diversos no Brasil, caso a política fiscal do Brasil se tornasse mais ativa e o histórico de gastos ineficientes por parte do governo. Por outro lado, diversos autores questionam essa possível fuga, olhando pelo lado da queda geral do crescimento da economia global como um todo e das reservas externas brasileiras, e questionam os maus gastos com o argumento de que não se pode parar o governo com base no argumento de ineficiência somente. Nesse sentido, qual você acha que deveria ser a maior preocupação do governo nesse momento? As reservas do Brasil são uma segurança até que ponto? Sim, também mais uma pergunta muito bem colocada. É, olha, essa discussão da chamada fuga de capitais é uma discussão que eu acho que está olhando para o retrovisor. Por quê? Porque essa fuga de capitais, em grande parte, já ocorreu. O capital que estava aqui tem saído aos borbotões já há algum tempo. Porque se você é um investidor de fora, você olha para o Brasil, tanto do ponto de vista de como a pandemia está sendo administrada, quanto do ponto de vista da desfuncionalidade do Estado brasileiro de uma maneira geral, quanto do ponto de vista das perspectivas de crescimento, por que vai continuar aqui se você pode ir para outros cantos aonde essas múltiplas incertezas estão muito menos presentes. Então, isso já ocorreu e a taxa de câmbio já se desvalorizou bastante. Né? Estava em 4, foi para praticamente 6. Poxa, então são 50% aí. O país acabou? Não acabou, não houve esse problema. Você tem uma estabilização da... E agora voltou, nós estamos voltando. Né? Então, agora, o Brasil tem reservas, exatamente. O Brasil é um país que tem reservas e tem uma moeda soberana. Então, acho que qual é o principal? As reservas ajudam o Brasil, dão garantias ao Brasil, reforçam, porque justamente, então, falei de liquidez o tempo todo, são um colchão de liquidez para o país, as reservas. Então, elas ajudam a enfrentar uma situação como essa. Não só ajudam, como o Banco Central tem feito isso e tem gasto parte das suas reservas para conter, em alguns momentos, a oscilação, quando ela é muito brusca do câmbio. O Banco Central tem agido nessa direção exatamente. Então, a principal preocupação é, a meu juízo, colocar em prática um conjunto de medidas, mais uma vez, de assim, de entendimento fino e articulação fina entre o Banco Central e o Tesouro, que sinalize para investidores domésticos e internacionais que nós estamos em condições de crescer. E as nossas taxas de juros no momento são muito baixas. Então, um programa de investimentos que vai gerar emprego, que vai gerar renda, que vai gerar aumento de produtividade, é algo que nenhum investidor vai achar ruim. Já o Brasil prometer que vai crescer e, ao final do ano, não cumprir a promessa, é, aos olhos tanto do investidor ou do empresário doméstico quanto do internacional, isso configura uma situação muito mais temerária do ponto de vista de, bom, então eu vou para lá, ou se eu estou aqui, eu vou investir? Aparentemente não, porque o que se diz é o seguinte, não, na hora que as reformas vierem, o crescimento vem, mas o crescimento vem da onde, na verdade? Quem é que vai, quem serão os investidores de primeira instância aí? Essa pergunta está sendo feita há 4 ou 5 anos. Ela não foi respondida. Então,
eu deixo aí porque, a meu juízo, é o gasto público que tem que iniciar esse processo. Gasto público fomentando investimentos, porque investimentos deflagram um círculo virtuoso na economia e não um círculo vicioso. Isso foi assim no passado e isso, enfim, eu acho que é mais ou menos a receita que funciona. Vocês, a gente olhar, não temos tempo para isso nem nada, mas porque já estamos aqui, talvez até abusando do tempo de vocês, mas você pega a Inglaterra, por exemplo, ela sai das campanhas napoleônicas aí em 1815 com uma dívida pública de mais de 200% do PIB. E aí? E aí que essa dívida foi estabilizada pelo crescimento. Estados Unidos, e com taxas de juro baixas. Então, você tem que ter uma consolidação fiscal e você tem que ter taxas de juros menores do que as taxas de crescimento. Isso se repetiu. Os Estados Unidos saem da Segunda Guerra Mundial com 100 e tantos por cento de dívida pública. Né? Mesma coisa acontece ao longo do tempo, essa dívida vai se estabilizando. Por quê? Porque a economia vai crescendo, né? Então, dívida sobre o PIB. Tá certo? Então, se o PIB cresce e o serviço da dívida diminui, é óbvio que essa relação tende a se estabilizar ao longo do tempo. Então, é uma fração. Então, o que você precisa? Taxas de crescimento mais velozes e taxas de juros menores. Taxas de juros bem menores nós já temos. Então, uma parte da equação já está aí pronta para funcionar. O que a gente não tem? Não tem taxas de crescimento mais velozes. É isso, é nessa variável que a gente tem que bater. E, me repito para encerrar, a meu juízo, só um programa competente de gastos públicos é capaz de, digamos, acionar esse motor de arranque. O motor de arranque que vai levar, eventualmente, o carro como um todo a dar partida e, eventualmente, ganhar velocidade depois de ter dado essa partida. Tem mais 3 perguntas ainda. Vou fazer aqui do Felipe Nunes. Pegando carona nas aulas de economia institucional, nota-se atualmente que há uma crescente fragilidade nas instituições brasileiras e, com isso, o tecido social fica ainda mais esgarçado, de acordo com as palavras do Polanyi, tornando o ambiente caótico. Comparando com outras nações onde minimamente ocorreu coesão entre os entes, há luz no fim do túnel para o Brasil? Felipe, lembrando das aulas de economia institucional, gostei. Tá? E o Polanyi é muito apropriado é um dos autores apropriados para olhar para essa fase que nós estamos aí. Olha só, no momento, se você tirar uma fotografia do Brasil, né? Então vamos fazer um contraste de fotografia e filme. Se tirar uma fotografia do Brasil hoje, o que vai sair em termos de, digamos, interpretando essa fotografia, é muito deprimente. Por quê? Porque a disfuncionalidade, né, a atrofia do Estado, a ausência de coalizões políticas adequadas e, digamos, competentes, tudo isso nos leva a não ter não ter um olhar muito positivo, né, para isso que você está perguntando, quer dizer, a ineficiência, porque, inclusive, juntando, fazer uma observação que volta um pouco para a questão anterior. Né? Quando se fala de que o Estado é ineficiente, você pode até aceitar que, em várias dimensões, ele vamos aceitar que ele é ineficiente, mas a cura para isso é o quê? É erradicar o Estado ou torná-lo eficiente? Essa é o que eu acho que é a pergunta inteligente a ser feita. Então, o Estado é eficiente, vamos então aceitar isso? E aí a receita é eliminá-lo? Em lugar nenhum do mundo isso funciona, ou funcionou. Então, muito mais inteligente e muito mais, digamos, efetivo, eficiente, seria, tá bom, então vamos restaurar a eficiência do Estado, porque é a partir da eficiência do Estado que você consegue que
os mercados funcionem adequadamente. Então, voltando para o Felipe, a fotografia do Brasil é muito deprimente, mas se você pegar um filme, filmar e dizer, bom, filmar quer dizer, e projetar um pouco para frente, né, tentar ser um pouco mais, e olhar para frente e dizer, peraí, mas exatamente essa disfuncionalidade momentânea, né, momentânea não, nós já estamos com isso há algum tempo, né, mas essa paralisia, essa disfuncionalidade, essa falta de coalizões políticas e de elites responsáveis, etc., isso pode mudar? E aí a resposta eu tendo a dizer que sim, pode mudar. Claro, isso requer um envolvimento bastante dedicado, né, da população. Isso requer. Nós temos aí, digamos, um congresso onde a negociação é possível, né? Não vou dizer que temos o melhor congresso do ponto de vista de colocar em marcha reformas, digamos, facilitadores do crescimento e tal, mas também acho que não seriam completamente avessos, mas você teria que ter mais uma vez, uma coalizão política bastante distinta, não, uma coalizão política no poder bastante distinta da que temos hoje. Mas isso é possível? Eu acho que é possível. E, na medida em que isso ocorra, aí eu acho que, digamos, essa coisa deprimente, essa visão deprimente da fotografia de disfuncionalidade, de impotência, de incapacidade e tal, isso pode ser revertido. Isso pode ser revertido. Nós temos exemplos no passado onde isso aconteceu, e temos situações onde você olhar para a Europa, olha para o Japão, olha para a Alemanha, no final da Segunda Guerra Mundial eram países completamente destruídos e menos de 10 anos depois, repito, menos de 10 anos depois, você estava falando no milagre japonês, no milagre alemão. Aí alguém poderia, o Felipe mesmo podia dizer, poxa, mas aqui o Brasil é completamente diferente. E não é, claro que é completamente diferente, mas o Brasil, só para lembrar aqueles que ainda estiverem ouvindo aí, o Brasil entre 1930 e 1980, então é um período bastante grande, né? Vai dar conta aí, são 50 anos, não é isso? Foi um dos países que mais cresceu no mundo, não é na América Latina, não, no mundo. Acho que foi Brasil, Japão e União Soviética. Certamente Brasil e Japão, terceiro eu tenho dúvida. E o Brasil chegou, enfim, na América Latina é o maior país da América Latina em termos de PIB, é o 8º ou 9º país do mundo, com todas as distorções e disfuncionalidades, etc., e a ausência de crescimento por praticamente 2 gerações de crescimento sustentado. Ainda assim, o Brasil está lá entre os 10 maiores PIBs do mundo. Agora, uma péssima distribuição de renda, um problema educacional gigantesco, um problema de saúde pública gigantesco, sem dúvida. Agora, é por falta de recursos econômicos, é por falta de riqueza passível de ser gerada que nós não consertamos isso? Não. Claro que não. Então, é possível você ter uma virada? Sim, é possível você ter uma virada. Nós tivemos viradas no passado, né? Nós tivemos períodos, digamos, brilhantes aí. O governo JK foi um momento como esse. Os 2 mandatos do Lula foram muito importantes no sentido de ter promovido uma certa distribuição de renda, né, que não foi assim, não mudou completamente o jogo, mas era um começo. Então, nós tivemos aí, digamos, momentos onde podíamos ter decolado. Não o fizemos. Então, olhando para frente, é possível ser otimista? Acho que com um pouco de boa vontade, sim. Precisa de um pouco de boa vontade, mas acho que dá. E obrigado pela pergunta, lembrando aí do nosso querido Polanyi. Tem uma pergunta aqui da Vivian agora. Recentemente, vi uma aula do Ilan Goldfein
em que ele disse que imprimir dinheiro, no caso do Brasil, não ia adiantar porque hoje em dia a maioria das transações é feita em crédito e débito. Você pode explicar isso melhor? Sim, sim. Eu acho que quem fala em imprimir dinheiro, na verdade, quer dizer, entre economistas que conhecem um pouco como é que um banco central opera hoje, como é que os bancos operam, é, acho que ninguém vai dizer que imprimir dinheiro é rodar uma maquininha e sair dali com notas. Não, o, a tradução contemporânea do termo imprimir dinheiro é creditar, assim, é dinheiro digital. O Banco Central ou os bancos comerciais apertarem teclas nos seus computadores creditando as contas daqueles para quem eles estão emprestando. Então, na verdade, tanto os bancos são os maiores criadores de moeda no sistema, não no Brasil, no mundo inteiro. Mas eles criam moeda como? Imprimindo a nota que você tem na carteira? Não. É claro que não. Todo mundo hoje usa cartão de débito, cartão de crédito ou pagamento via telefone. Todo mundo não, desculpa, mas uma parcela progressivamente maior, né, das populações estão cada vez mais usando esses meios, né? Então, o imprimir dinheiro aí é simplesmente a capacidade de creditar. O Banco Central tem capacidade de creditar as contas das pessoas todos os meses, por exemplo, para pagar o INSS. Claro que ele tem condições de fazer isso, ele tem. Vai estar imprimindo dinheiro, ele vai estar criando moeda, ele vai estar dando crédito. Então, nós vivemos uma economia onde a palavra fundamental é crédito. E quem é que cria isso? O Banco Central e os bancos comerciais. Bancos comerciais até numa proporção maior do que o Banco Central. Essa é a tradução contemporânea da expressão imprimir dinheiro. Então, imprimir dinheiro no Brasil não faz sentido. Rodar a maquininha, não. Mas irrigar o sistema de liquidez não só faz sentido, como é o que todos os bancos centrais no mundo ou todos aqueles que podem, estão fazendo. Então, não é uma questão para ser respondida com uma grande elucubração teórica. É simplesmente olhar para a realidade, olhar para o que o Federal Reserve, o que o Banco da Inglaterra, o que o Banco Central Europeu, o que o Banco do Japão e outros bancos menos conhecidos, da Nova Zelândia, da Austrália, o que eles estão fazendo. É exatamente isso. Estão imprimindo dinheiro da forma moderna, estão produzindo moeda digital e creditando essa moeda digital. Ao fazer isso, eles estão dando liquidez a quem precisa de liquidez. Isso não adianta, isso adianta, não só adianta, como isso é fundamental. Numa época, num momento onde você tem um problema exatamente de evaporação da liquidez, que é a única instituição capaz de criar liquidez do nada, porque produz liquidez. Com computador, Banco Central. Com computador como? Teclando, fazendo uma transferência para os bancos comerciais, ou eventualmente até para os indivíduos, mandando cheque, como o Banco Central americano fez, despachando cheques pelo correio para as pessoas recolherem esses cheques e poderem gastar. Então, ele está criando poder aquisitivo. Ele pode fazer isso? Pode. É a única instituição que pode fazer isso do nada. Para finalizar, tem uma pergunta aqui do Wagner Gonçalves. Professor, houve a percepção nessa pandemia que não é conveniente para a estabilidade do sistema capitalista a concentração produtiva na China. O que o Brasil pode fazer para se inserir nas cadeias internacionais de valor em termos financeiros? Não, são duas questões diferentes, aliás, três questões diferentes, né? Uma é essa de que nessa pandemia não é conveniente concentrar a produção na China. Bom, aí você tem uma questão de curto prazo e uma questão de médio e longo prazo. Nessa pandemia você não tem outra opção senão a de se concentrar na China. Por quê? Porque a produção é algo que leva tempo. Então, para
redistribuir as cadeias de valor, as cadeias produtivas e colocar empresas em outros países, e você precisa de bastante tempo. Então, não é no horizonte de contenção de uma pandemia que você resolve essa questão. Daqui para frente, alguns setores estratégicos, especialmente no que diz respeito à saúde pública, eventualmente alguma coisa relativa a alta tecnologia, mas alta tecnologia não é para quem quer, para quem pode, né? Então, quer dizer, alguns estoques estratégicos e alguma produção estratégica para que seja considerada estratégica, digamos assim, para o bem-estar da população, do país, etc., você pode, certamente, essa é uma questão a ser debatida, assim, bom, aí não é questão, não é só China, é dizer assim, bom, descentralizar um pouco mais, né? Desconcentrar, desculpa, não é descentralizar, desconcentrar um pouco mais a produção é uma boa ideia? Possivelmente é uma boa ideia, mas ela não se resolve no curto prazo. E aí, assim, o que o Brasil pode fazer para se inserir melhor no circuito internacional? Bom, nós voltamos para, primeiro de tudo, o Brasil precisa crescer. Sem crescer, assim, repito, se a gente for olhar do ponto de vista de crescimento sustentado, né, vários anos crescendo, e a taxas razoáveis, vamos supor aí, razoável para o Brasil, 3,5%, 4% já é uma taxa ótima para a gente crescer sustentadamente, né? A gente não faz isso há quanto tempo? Muito tempo, tem décadas, sustentadamente. Então, primeiro, crescer. E depois, sim, crescer com uma estratégia de inserção internacional. O agronegócio brasileiro tem uma estratégia de inserção internacional e está inserido internacionalmente e está participando dessa, digamos, ele é internacional. Agora, produz commodities, basicamente, né? É super bem sucedido no que faz, mas do ponto de vista, digamos, estratégico, em termos tecnológicos, ele tecnologicamente é muito moderno, mas é insuficiente do ponto de vista do que a gente precisa. Então, teria que ter, mais uma vez, uma estratégia liderada pelo poder público, mas não monopolizada por ele. Mas tem que ser digamos, uma instituição fundamental aí para poder dar os meios de coordenação e, eventualmente, criar os incentivos e estabelecer os canais internacionais para facilitar a vida das empresas que queiram e mesmo aquelas que não possam, para que tornem essas empresas, então, capazes de se integrarem. Ou seja, isso depende de uma estratégia que não é colocada em marcha do dia para a noite. Então, o Brasil pode fazer isso? Pode, mas isso depende daquela outra resposta. Tem que ter uma coalizão política antenada com esse tipo de projeto. E tem que ter uma estratégia que seja, digamos, suficientemente articulada, né? Tem que ter a capacidade de formular essa estratégia e tem que ter a capacidade de auxiliar a implementação dessa estratégia. Dá para fazer? Dá, mas requer retomada do crescimento e requer um pensamento que nós não temos hoje em dia, que é uma estratégia de desenvolvimento de médio e longo prazo. Nós não temos isso no momento. O dia que tivermos, isso que essa pergunta está me fazendo, a resposta é: podemos fazer e devemos fazer. Bom, professor, acabaram as perguntas. Eu queria agradecer a tua disponibilidade, né? E a apresentação também foi muito boa. Acho que todo mundo gostou. Bom, A gente ótimo. está agradecendo aqui. Em nome do CAECO, eu quero dizer que você está sempre bem-vindo a fazer outras apresentações quando quiser. E por hoje é só. Queria Não, está agradecer a ótimo. presença Eu de todo agradeço muito mundo. a vocês aí. Acho que esse esforço que vocês estão fazendo é extremamente meritório. E se me ocorrer algum outro tema que eu acho que possa ser de interesse aí
da galera, eu sugiro aí para vocês e a gente vê. A gente faz uma outra conversa. Tá certo. Aí, desculpa eu ter usado tanto tempo aí, né? Porque acabamos aí quase que Sem problema. usando 2 horas aí. Talvez um pouco mais de brevidade fosse mais eficiente, mas a gente vai vivendo e aprendendo. Tá certo. Muito Um obrigado. abraço aí para Boa noite. vocês, um abraço aí para todos que assistiram e muito obrigado.